Amém, irmãos. Nesse momento, dobremos o nosso coração, aquietemos a nossa alma para que possamos ouvir a voz do Senhor, que vai falar conosco, que vai nos transmitir a sua palavra nesse momento. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 12. Ruth, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 12. Ruth 4, do 1 ao 12. Todos encontraram? Eu estarei fazendo a leitura, meus irmãos, e vocês acompanham comigo em suas Bíblias. Ruth, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate. E eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse ao resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1940, mais de 300 mil soldados britânicos, franceses, belgas, holandeses e poloneses estavam encurralados na praia de Dunkirk, que se encontra no norte da França. Eles estavam cercados pelo avanço das tropas inimigas, que eram as tropas alemãs. Diante dessa situação, parecia que todos aqueles soldados brutalmente seriam mortos pelos seus inimigos, porque eles estavam encurralados. Todo mundo estava esperando o pior. Parecia que não tinha mais jeito, não tinha como escapar, não tinha mais como resolver aquela situação. Mas então algo inesperado aconteceu. Milhares de embarcações civis, que incluía pescadores, comerciantes e marinheiros comuns, e todos eles cruzaram o famoso Canal da Mancha, enfrentando aqueles bombardeios e todo o caos da guerra que estava ali, para resgatar aqueles homens que estavam encurralados e presos naquela praia.
E essa operação, meus irmãos, ficou conhecida como o milagre de Dunkirk, porque de fato foi um resgate extraordinário. Todos aqueles homens salvos, mais de 300 mil homens resgatados, quando ninguém mais tinha esperança de que a vida permaneceria. Os resgatadores daqueles homens haviam tomado uma decisão muito importante. Eles haviam decidido arriscar tudo para salvar a vida daqueles que não podiam salvar a si mesmos. Eles arriscaram tudo para operar salvação e resgate na vida daqueles homens. E esse tipo de resgate extraordinário, sacrificial, transformador, esse tipo de resgate, meus irmãos, que se encontra nessa história tão belíssima, nos ajuda a compreender a beleza do que está acontecendo no capítulo 4 do livro de Ruth. Não há como negar que o livro de Ruth começa de uma maneira muito catastrófica, pois ele inicia com tristeza e morte. Esse livro começa com o enterro de 3 homens de uma família. Começa com 3 mulheres ficando viúvas, e não somente viúvas, mas ficando sem filhos. Começa com uma família sendo completamente destroçada pela morte, pelo luto e pela falta de esperança. Uma dessas viúvas retorna para a cidade de Moabe, que era a sua terra natal, ficando apenas Ruth e Noemi, a sua sogra. 2 mulheres que estavam desamparadas, porque não tinham marido, nem não tinham filhos, não tinham mais ninguém que podia ajudá-las. Mas à medida que a história vai se desenrolando, as coisas mudam. Ruth, ela se converte e passa a ser fiel ao Deus de Israel, firmando uma aliança com a sua sogra Noemi. Após isso, essas 2 mulheres descobrem um parente próximo da família, que se chamava Boaz, e que poderia resgatá-las e fazer com que o nome do falecido marido de Ruth não fosse esquecido. Ele poderia se casar com Ruth, poderia salvar as propriedades da família e trazer um descendente, mais um filho, que daria continuidade à linhagem. E por causa disso, Ruth faz uma proposta de casamento a Boaz, de maneira que ele prontamente aceita, mas antes disso ele precisa resolver uma questão muito importante, porque existe um parente mais próximo do que ele e que tem o direito prioritário de realizar aquele resgate. No capítulo 4, pelo menos nesses primeiros versículos, essa questão vai ser resolvida. Essa questão vai ser tratada de maneira final. Um resgate, sim, será realizado e a tristeza dará lugar à alegria. O capítulo 4 do livro de Ruth marca uma transição muito forte da alegria, ou melhor, da tristeza para a alegria, da falta de esperança para uma firme esperança que vinha do Senhor. Dessa forma, meus irmãos, nós vamos refletir nesse momento justamente sobre esse tema: características de um resgate extraordinário. Características de um resgate extraordinário. E a primeira característica de um resgate extraordinário é que ele demonstra um amor sacrificial. Ele demonstra um amor sacrificial, algo que se encontra aqui do versículo 1 ao versículo de número 6, se você observar. No capítulo anterior, Noemi havia dito para Ruth que Boaz não descansaria, não teria sossego até que ele resolvesse a situação dessas 2 mulheres, quando ele recebe ali a proposta de casamento. E diante do início do capítulo de número 4, nós vemos que é exatamente isso que está acontecendo. Boaz, ele está agindo, ele está disposto a agir com precisão e estratégia, para que enfim possa se casar com Ruth. É por isso que o início do versículo 1 nos diz que ele foi até a porta da cidade e ali se assentou. Meus irmãos, a porta da cidade não era apenas um local de entrada, mas era o local onde se resolviam todas as questões legais do povo de Israel. Negociações, elas eram resolvidas ali, e até mesmo tribunais eram realizados onde se encontrava essa porta. Esse portão, digamos assim, ele era o centro da vida daquela cidade. Digamos que seja a versão israelita da pracinha que existe na cidade do interior. Sabe a Praça da Matriz? É mais ou menos isso. O centro da vida, o centro das negociações, o centro das questões que deveriam ser resolvidas, inclusive judicialmente. É por isso que Boaz ele vai até esse portão,
porque ali ele poderia resolver a sua questão com Ruth. E por ser um local muito movimentado, certamente o outro parente próximo, o outro parente resgatador, passaria por ali em algum momento. Dito e feito, é exatamente isso que acontece. Lá está Boaz, o parente vai passando, de maneira que ele o chama para que se sente ao seu lado. Muito provavelmente, meus irmãos, Boaz sabia o nome dele, mas perceba que o narrador dessa história faz questão de chamá-lo apenas de fulano. O texto não diz qual era o nome dele. Isso é proposital, o narrador faz questão de dizer, ele era um fulano, um homem qualquer, e nós já vamos entender o porquê que o narrador faz isso, tem um propósito, viu? Além disso, Boaz também chama 10 anciãos da cidade para que se assentem com eles, justamente porque esses anciãos eram homens mais velhos e mais experientes que tinham autoridade em Israel. Por exemplo, eles serviam de testemunhas quando tinham que tratar ali de alguma questão legal, judicial, que precisava ser resolvida. Uma transação familiar ou uma transação comercial, por exemplo, se tornava válida, se tornava aprovada, porque os anciãos estavam ali acompanhando tudo e davam o seu aval. Olha, foi aprovado, está tudo certo. E é exatamente por isso que Boaz os chama, para que eles sirvam de testemunhas, porque um negócio ali precisa ser realizado entre Boaz e aquele outro resgatador. Então ele diz, olha, venham e testemunhem, para que tudo seja feito de maneira legal, de maneira aprovada, de maneira correta. A partir do versículo 3, Boaz então começa a tratar da questão de Noemi com aquele parente resgatador. E isso aqui é muito interessante, porque Boaz ele é muito estratégico e perspicaz na maneira como ele apresenta a situação. Ele diz, olha, vem cá que eu quero falar com você, meu irmão. Primeiro, perceba que ele, no versículo 4, ele fala primeiro da propriedade que Noemi tinha, sem citar o nome de Ruth. Ele não diz que Ruth existe. Ele diz, olha, tem uma mulher chamada Noemi, tem uma propriedade, tem uma terra. Ele só cita a propriedade. É por isso que aquele parente logo decide fazer o resgate. Ele logo se interessa. Ele logo fica muito feliz com aquilo. Porque quando Noemi morresse, e ela já era mais velha, lembre-se que ela já era idosa, e ela, então, teoricamente, não faltava muito tempo na cabeça dele. Quando Noemi morresse, sem ter filhos, sem ter netos, a propriedade dela, as terras dela, passaria para o nome desse homem. Ou seja, era um grande negócio, geraria bastante lucro para ele. Ele olha assim, rapaz, é apenas uma viúva idosa, eu vou cuidar dela um tempo, mas quando ela falecer, olha, eu ganho tudo, vou receber a propriedade, vou receber os bens materiais dela, eu vou gerar lucro para mim, eu vou enriquecer, eu aceito Boaz, eu vou resgatar Noemi. Mas depois que ele aceita, Boaz faz questão de esperar ele aceitar, perceba que Boaz completa a conversa, afirmando que se aquele homem resgatasse Noemi e ficasse com a sua propriedade, ele também teria que se casar com Ruth. Então Boaz olha assim para ele e faz, olha, mas tem uma coisa, tem um porém. Você pode resgatar Noemi, ficar com a propriedade dela, mas tem uma questão, porque você precisa se casar com Ruth. E no ato desse resgate, meus irmãos, era obrigatório se casar também com Ruth, para dar a ela, suscitar a ela um herdeiro, um filho do seu falecido marido. Era isso que estava sendo dito na lei de Moisés. Então a responsabilidade principal aqui era dar um descendente a Ruth, era se casar com ela e ter um filho com ela. E é aí que o resgatador desanima. É aí que o outro parente fica muito triste, porque ele teria que sustentar Ruth. Pense comigo, sendo o resgatador, ele teria que sustentar Ruth, ele teria que sustentar Noemi, então já aumentava o peso do sustento. Além disso, a propriedade ficaria como herança para o filho de Ruth, que ele teria com ela. Não ficaria mais para ele, uma vez que Ruth tivesse um filho, tudo passaria para o nome dele, porque estava dando continuidade ao nome do falecido marido. Ou seja, o resgatador não ia ter lucro de nada, ele ia era gastar com 2 mulheres e ainda com o filho, e perder a propriedade para o filho, porque era direito dele. Então ele teria apenas despesas com tudo isso. Diante disso, o versículo 6 nos informa que aquele parente próximo decidiu que não iria resgatar aquela família. Ele diz, rapaz, não dá para mim não. Por quê? Perceba que ele mesmo responde, ele não é nem discreto, ele mesmo responde quando ele diz, não vou resgatar, Boaz. Sabe por quê? Porque isso colocaria em risco as minhas posses. Boaz, eu não vou resgatar porque isso colocaria em risco a minha própria herança, ia me prejudicar.
ia me trazer gasto, eu ia sair no prejuízo. Esse homem, meus irmãos, estava interessado não em Ruth, não em ajudar Ruth, não em ajudar Noemi, não em socorrer aquela família, mas o interesse dele era em si mesmo. O interesse dele era nas suas próprias riquezas, na proteção do seu próprio patrimônio. É por isso que ele repassa o direito do resgate para Boaz. O que ele queria, meus irmãos, era ganhar dinheiro. O que ele queria era ganhar propriedades e não socorrer alguém que estava necessitando. É interessante, aqui vem a explicação do fulano lá do início. É interessante que esse homem estava tentando proteger o seu próprio nome, proteger a sua própria herança, proteger as suas posses, mas perceba que o seu nome nem sequer é citado no texto bíblico. Ninguém sabe quem é esse homem. O narrador fez questão de botar assim, porque ele estava preocupado tanto consigo mesmo, que não teve coragem de operar aquele resgate, de maneira que o seu nome nunca será lembrado, porque não foi registrado na palavra de Deus. Já Boaz, pelo contrário, ele sim é um verdadeiro resgatador, porque o interesse de Boaz era socorrer Ruth e Noemi. Boaz não estava interessado nas posses, no seu alto ganho, no seu nome que seria afamado. Não, o interesse dele era socorrer aquelas mulheres. O interesse dele era dar continuidade à família de Elimeleque, mesmo que isso não lhe trouxesse lucro financeiro. Ele não estava preocupado com isso. Boaz estava disposto, meus irmãos, a se sacrificar em um ato de amor verdadeiro. As suas atitudes estavam sendo conduzidas por um amor sacrificial. Ele estava olhando para aquelas duas mulheres, estava dizendo: Ruth, Noemi, eu vou resgatá-las, mas não é por interesse, não é porque eu quero alguma coisa de vocês, mas porque eu estou demonstrando amor. Eu amo vocês, eu quero ajudar vocês, eu vou me sacrificar, ainda que eu não tenha lucro com isso. Boaz está preocupado, meus irmãos, não com o seu legado, mas ele está disposto a servir e a abençoar a vida de Ruth e de Noemi. Meus irmãos, alguém na história, alguém fez algo semelhante para conosco. Existe alguém que se sacrificou por nós. Existe alguém que nos amou de uma maneira extraordinária. Existe alguém que abdicou dos seus direitos e assumiu a forma de servo. Existe alguém, meus irmãos, que decidiu nos resgatar, mesmo que nós não pudéssemos dar nada em troca por esse resgate. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Esse alguém é o nosso Senhor. Ele veio não para resgatar as nossas posses, ele veio não para resgatar a nossa descendência, mas Jesus Cristo veio a esse mundo para resgatar a nossa alma. O extraordinário resgate da nossa vida, meus irmãos, ocorreu quando o Filho unigênito de Deus morreu na cruz do Calvário. Cristo demonstrou por nós um amor sacrificial, morrendo e sangrando em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser resgatados, para que eu e você pudéssemos ser libertos do império das trevas. Boaz, ele podia mudar a situação de Ruth e Noemi, mas somente Jesus Cristo pode mudar a nossa vida. Somente Jesus Cristo pode nos resgatar. Somente nele, meus irmãos, nós podemos encontrar esperança de resgate, de libertação e de salvação para a nossa alma. Da mesma forma que Boaz surge como a esperança daquela família, Cristo Jesus é a única esperança para a nossa alma. Nós estamos refletindo sobre características de um resgate extraordinário. E nós acabamos de ver que esse resgate, ele, em primeiro lugar, demonstra um amor sacrificial. E, em segundo lugar, ele transforma o rumo da nossa vida. Ele transforma o rumo da nossa vida, algo que se encontra do versículo 7 ao versículo de número 10. Os versículos 7 e 8 nos apresentam uma situação, no mínimo, esquisita, digamos assim. Veja que o texto diz: este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Em outras palavras, aquele parente próximo tirou as sandálias, literalmente, ele tirou as sandálias dos seus pés e deu a Boaz. Isso aqui era um ato, um símbolo de que o direito de resgate estava sendo passado de um para o outro.
Então ele estava lá, diz: oh, Boaz, eu não quero, não vai dar para mim, vai dar prejuízo. Aí ele tira a sandália, dá para Boaz e diz: olha, é seu direito, eu concedo o direito a você. Digamos que é algo meio complicado para nós hoje. Imagina você receber de presente uma sandália empoeirada e cheia de chulé. Não é algo muito agradável, não seria agradável? Digamos, você vai na feira, vai comprar alguma coisa na banca do nosso irmão Natan, que está ali. Aí você filma um negócio com ele, Natan pega e te dá uma sandália cheia de chulé. Não ia funcionar. Algo meio esquisito para nós hoje, não se encaixa no nosso tempo. Chega a ser irônico, porque no capítulo anterior, capítulo 3, Ruth teve que se deitar aos pés de Boaz e talvez sentir o seu chulé. Agora parece que por ironia do destino ele está passando pela mesma coisa, para ficar equilibrado na balança. Mas qual o significado disso aqui? Isso talvez aconteça, meus irmãos, porque na antiguidade os pés de uma pessoa simbolizavam o direito sobre alguma coisa. Então a ideia é: eu coloco os meus pés sobre isso, ou seja, eu tenho direito sobre isso, eu tenho direito de posse sobre isso. Talvez seja por isso que o ato de entregar a sandália simbolizava o fato de que o direito de resgate agora pertencia a Boaz. Então veja, os pés estão sobre Ruth e Noemi, entre aspas, o resgatador tinha direito, ele passa a sandália para Boaz e diz: Boaz, agora o direito é seu, o domínio agora é seu. Então, com esse ato simbólico, Boaz agora chama a atenção dos 10 anciãos que estavam ali como autoridades. Ele chama a atenção também das demais pessoas que estavam na porta da cidade de Belém e estavam presenciando aquela situação. E com isso, ele apresenta a afirmação do versículo de número 9, quando ele diz: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, que eram os 2 filhos de Noemi. As terras que pertenciam ao marido e aos filhos de Noemi agora passariam a pertencer a Boaz. Ele agora tinha a responsabilidade de cuidar dessa propriedade, como também tinha a responsabilidade de cuidar de Noemi, para que nada lhe faltasse. Mas é interessante o que ele afirma no versículo de número 10, veja. Em outras palavras, o que ele diz é, versículo 10, ele diz basicamente o seguinte: eu não somente estou comprando essas terras, eu não somente estou adquirindo essas posses, mas também estou tomando Ruth como minha esposa. Dessa forma, Ruth poderá ter um filho que será herdeiro do seu falecido marido, e as terras que hoje eu estou comprando passarão a pertencer a esse herdeiro, passarão a pertencer a esse filho. E meus irmãos, essa fala de Boaz, ela é muito preciosa, começando pelo fato de que aqui nós descobrimos, primeiro, que Malom era o marido de Ruth, algo que até então não tinha sido dito nesse livro. Nós não sabíamos quem era o seu marido, mas agora o texto deixa claro que Malom era o seu marido. Mas a grande preciosidade daqui não é essa. A grande preciosidade se encontra no fato de que a vida de Ruth acaba de mudar completamente. A vida de Ruth acaba de ser transformada. Lembre-se qual era a situação dela. Ruth era inicialmente uma estrangeira. Ruth primeiramente adorava falsos deuses, e mesmo depois que ela se converteu, mesmo depois que ela foi alcançada pelo Deus de Israel, ela ainda precisou lidar com o preconceito das pessoas, porque ela estava lá em Belém, estava em Israel, e o povo olhava para ela e dizia: essa aí não é a Moabita, essa aí não é aquela que veio de Moabe, que adorava falsos deuses. Não somente isso, Ruth era uma viúva, e as viúvas eram vistas como mulheres desamparadas, sem a proteção do marido, muitas vezes sem sustento financeiro que era necessário para o dia a dia, porque elas não recebiam nada como herança, a herança ficava para os filhos. Ruth não tinha filhos, e o nome da sua família estava fadado a cair no esquecimento, e por ser viúva e por ter dificuldades financeiras, Ruth enfrentava a pobreza. É por isso que ela teve que, nos capítulos anteriores, ela teve que ir ao campo colher as espigas de cevada que caíam pelo caminho. Um grande sofrimento, meus irmãos, estava pairando sobre a vida dessa mulher. Ela estava sofrendo até então, não havia mudado completamente a sua situação, ela estava sofrendo, e é diante dessa situação desesperançosa, é diante dessa situação complicada que Boaz surge para trazer o resgate dessa mulher. E as coisas mudam. Noemi, a sogra de Ruth, agora seria protegida, seria cuidada. As terras do falecido marido de Ruth também seriam cuidadas e seriam entregues como herança ao filho que ela poderia ter com Boaz.
Ruth agora, meus irmãos, vai sair da pobreza, ela vai ser sustentada, e agora ela também pode desfrutar do carinho, da proteção e do sustento que o seu marido poderia dar a ela. Um homem temente a Deus, que amava a Deus acima de todas as coisas e amava ela com muito fervor. O rumo da vida dessa mulher, meus irmãos, foi completamente transformado. A antiga vida dela, a vida passada dela, de medo, de desesperança, de angústia, de escuridão, essa vida foi deixada para trás. O que surge agora, a partir desse momento, é uma nova vida. É uma vida nova, cheia de alegria, cheia de esperança. A luz no fim do túnel acabou de entrar na vida dessa mulher. Tudo porque Boaz foi levantado pela providência de Deus para resgatar essa família. O interesse maior de Boaz, como nós vimos, não eram as terras, não eram os bens que ele poderia acumular, mas o maior interesse desse homem era proporcionar uma transformação de vida para Ruth e sua família. Tudo porque ele estava agindo com amor e sacrifício. Meus irmãos, semelhantemente, existe alguém, ao longo da história, existe alguém que pode mudar o rumo da nossa vida. Existe alguém, meus irmãos, que pode transformar o curso da nossa história, o curso da nossa caminhada, a história da nossa casa, da nossa vida. Existe alguém que pode transformar a nossa vida, a nossa caminhada, e esse alguém é Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus é o único caminho que pode nos levar a ter verdadeira paz em nossa alma. Jesus é a verdade que nos liberta das mentiras desse mundo e do nosso coração. Jesus é a vida que pode nos livrar da morte causada pelo pecado em nossa alma. Jesus é a água que mata completamente a nossa sede. Jesus é o pão que desceu do céu, que sacia completamente a nossa fome espiritual. A nossa vida, meus irmãos, só pode ser transformada aos pés do Filho unigênito de Deus. Somente Ele, meus irmãos, pode preencher o vazio do nosso coração. Somente Jesus pode nos dar uma viva esperança. Só Ele pode nos tirar da lama do pecado. Em Cristo Jesus nós somos preenchidos pela alegria celestial que vem das mãos do próprio Deus. Jesus é aquele, somente Ele pode mudar a nossa vida. Somente Boaz surgiu para transformar essa família, e somente Jesus pode transformar a nossa vida de dentro para fora, em cada centímetro, em cada aspecto. Somente Jesus pode transformar o nosso viver. Nós estamos refletindo sobre as características de um resgate extraordinário. Em primeiro lugar, nós vimos que esse resgate, ele demonstra um amor sacrificial. Em segundo lugar, nós vimos que esse resgate transforma o rumo da nossa vida. E em terceiro e último lugar, esse resgate traz a expectativa da bênção vindoura. Ele traz a expectativa da bênção vindoura, que se encontra nos dois últimos versículos dessa parte do texto, versículos 11 e 12. Diante da união matrimonial que está sendo firmada entre Ruth e Boaz, o versículo 11 nos informa que não somente as autoridades de Israel, mas também todo o povo que estava na porta da cidade, vendo aquele acordo acontecer, todas as pessoas que estavam ali naquele momento se afirmaram como testemunhas de que Boaz estava finalmente realizando o resgate de Ruth e de sua família. E isso, meus irmãos, era um motivo de grande alegria. Diferentemente de hoje em dia, onde as pessoas elas enxergam o casamento como uma maldição que traz um peso de opressão, o casamento em Israel ele era visto como um motivo de grande celebração. Um matrimônio seguido de um resgate da família, que era o caso aqui, sendo realizados dentro daquilo que Deus revelou na lei de Moisés, tudo certinho, tudo em santidade, de maneira correta, organizada. Isso era motivo de regozijo para o povo de Israel. É por isso que esse povo aqui muito se alegra com o que está vendo, com o que está acabando de acontecer. Só que perceba que o povo não somente se enche de felicidade, mas eles também começaram a proferir bênçãos sobre a vida de Boaz e Ruth.
Eles se alegram, mas aí eles olham para aquele casal e começam a proferir bênção. Primeiro eles dizem: o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Lembre-se que Raquel e Lia eram as duas esposas de Jacó. E delas, como também de duas servas chamadas de Bila e Zilpa, dessas mulheres surgiram 12 filhos. E desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel, que formavam toda aquela nação. Mas somente Raquel e Lia eram esposas de Jacó. As outras eram servas que foram dadas por elas para que Jacó tivesse filhos. Mas somente Raquel e Lia eram esposas. É por isso que somente o nome delas estão sendo citados no texto. Porque dessas duas mulheres, as esposas de Jacó, Raquel e Lia, delas duas surgiu uma grande descendência. A partir delas se cumpriu a promessa de Deus feita a Abraão, quando ele olha para Abraão e diz: de ti farei uma grande nação, a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Sendo assim, meus irmãos, o povo está desejando que Ruth tenha muitos descendentes, assim como Raquel e Lia tiveram. Em seguida, o povo ainda diz: tu, Boaz, agora ele fala diretamente para Boaz, há-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Os estudiosos afirmam que Efrata é o antigo nome de Belém. Então Belém antigamente era chamado de Efrata. Então essas duas palavras aparentemente se referem ao mesmo lugar. Em outras palavras, o que o povo está dizendo é: Boaz, que você seja próspero em sua família, que você seja próspero em seus bens, que o seu nome seja lembrado e honrado diante desse compromisso que você está estabelecendo com Ruth, que sua família seja construída na base de uma boa reputação, de uma história belíssima, de uma história admirável e respeitosa diante do Senhor. Mas está achando que acabou? No versículo 12, o povo ainda diz mais, vejam, estão contentes com isso, ainda dizem mais. Em outras palavras, versículos 12, eles dizem: Boaz, que Deus te dê ao lado de Ruth uma descendência numerosa, assim como aconteceu com Pérez, o filho de Tamar e Judá. Rapaz, quanta bênção! Ô glória, como diria o presbítero Giovanni. Pérez, meus irmãos, citado aqui no texto, ele era filho de Judá. E Judá era um dos filhos de Jacó, que deu origem à tribo de Judá, que existia em Israel e da qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a partir de Pérez, desse filho de Judá, que surgiu, digamos assim, a maioria dos descendentes de Judá. Da descendência de Pérez surgiu o próprio Boaz, por exemplo. E surgiu até mesmo o rei Davi. Então Pérez, ele é como se fosse uma pedra angular que deu origem a muitas pessoas, ou a maioria dos descendentes da tribo de Judá. Inclusive o rei Davi, inclusive Boaz e o próprio Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez o povo está desejando que essa família seja extremamente feliz. Quando eles falam de Raquel, de Lia, de Pérez, de Judá, eles estão dizendo: olha, que vocês sejam felizes. O povo está na expectativa. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles não sabem nem se Ruth vai poder ter filhos. Mas eles estão na expectativa das bênçãos que o Senhor proporcionará a partir de agora para Boaz e Ruth. Com o resgate, meus irmãos, que foi proporcionado pelo agir de Deus através de Boaz, Ruth não somente poderia desfrutar das alegrias de uma nova vida nesse tempo, no tempo presente onde ela estava vivendo, mas ela poderia, meus irmãos, vislumbrar com expectativa as alegrias e as bênçãos que o Senhor lhe proporcionaria no futuro. Isso aqui é muito interessante, porque ela poderia dizer: estou feliz agora, estou transformada agora, me alegrarei agora, mas eu me alegrarei no futuro. No futuro também estão reservadas para mim grandes bênçãos da parte do Senhor. Essa família, que antes estava praticamente destruída, ela pode agora viver na esperança de que o nome dessa família, dessa descendência, se perpetuaria através de outros descendentes. Antes, meus irmãos, nessa vida aqui, nessa família, antes tudo era escuridão. Antes não havia nem sequer um pingo de esperança verdadeira para essas duas mulheres, mas agora Ruth e Noemi foram resgatadas, e por isso elas poderiam olhar para o presente e até mesmo para o futuro com esperança e alívio, sabendo que Deus permaneceria agindo em seu favor.
sabendo que o Deus que estava agindo no presente era o mesmo Deus que estaria agindo no futuro. O mesmo Deus que estava trazendo bênção no tempo presente era o mesmo Deus que traria bênção no futuro. O Deus que estava com elas agora era o mesmo Deus que estaria com elas todos os dias. A expectativa aqui, meus irmãos, é da bênção que ainda virá, que ainda nem chegou, mas que há uma esperança que é alimentada da alegria que ainda virá, do regozijo que ainda chegará para essas mulheres. Meus irmãos, nós que estamos em Cristo, nós que cremos no nome de Jesus, também vivemos na expectativa de uma bênção vindoura. Nós também vivemos na expectativa de uma bênção que ainda chegará por completo em nossa vida. Quando cremos em Jesus, a nossa vida, sim, ela é transformada. Nós vivemos alegrias nesse tempo presente, já agora, no dia de hoje. Nós nos alegramos com o Senhor, mas a nossa fé também está firmada em uma bênção que ainda nós receberemos, que ainda não chegou, mas que haveremos de receber, meus irmãos. E que bênção é essa? É a bênção da eternidade ao lado do nosso Senhor. Nós que nos apossaremos dessa vida, e nos apossamos já agora, nós nos apossaremos dela por completo na eternidade, no futuro, no dia em que estivermos com o Senhor, no dia em que formos levados para os seus braços, no dia em que Ele voltar para nos buscar. Nós nos apossaremos dessa nova vida, vida eterna, vida em abundância, que é entregue por Cristo Jesus. Nossos olhos, meus irmãos, devem estar postos no futuro, porque quando Jesus voltar, ou quando nós formos levados para os seus braços, nós receberemos a coroa da vida. Quando Jesus voltar, nós habitaremos em um novo céu, em uma nova terra, nós estaremos na nova Jerusalém. Veja, Ruth não sabia com certeza se poderia ter filhos, mas nós sabemos com certeza que estaremos com o Senhor. Ruth não tinha certeza do seu futuro, nós temos a certeza de que um dia estaremos na presença de Deus, nos mais altos céus. A maior bênção do crente não é o dinheiro, a maior bênção do crente não é a saúde, não é a família. A maior bênção do crente é ir para o céu morar com Deus, é estar na eternidade com Deus. Nós aguardamos, meus irmãos, ansiosamente o dia em que seremos glorificados diante do nosso Pai Celestial. Essa é a bênção vindoura que é prometida para todo aquele que crê no nome de Jesus. Mas então, o que é que esse texto nos ensina? O que é que nós podemos trazer para o nosso coração? Eu queria destacar duas coisas basicamente muito importantes aqui, meus irmãos. Perceba como nós, constantemente, estamos à procura do amor alheio. Dentro de nós, existe um vazio natural que precisa ser preenchido. É natural da minha vida e da sua. Dentro de nós existe um vazio natural que precisa ser preenchido. O grande problema é que nós procuramos preencher esse vazio com o amor das pessoas. Já parou para observar? Nós sentimos a necessidade de nos preencher, de nos sentir completos. E o grande problema é que nós queremos nos preencher com o amor dos outros, das pessoas, dos homens, das mulheres. A prova é tanta que quando nós nos sentimos, nem que seja um pouco, mas quando nós sentimos que certas pessoas não nos amam, quando nós sentimos que nós estamos demonstrando mais amor do que recebendo, o nosso coração se enche de tristeza. Rapaz, fulano não me ama, fulano não gosta de mim, fulano não se dedica a mim como eu me dedico a ele. Meus irmãos, triste engano, sabe por quê? Sabe por que é um triste engano da nossa alma? Porque somente o amor de Jesus Cristo pode preencher o vazio do nosso coração. Nós queremos nos preencher com o amor das pessoas, mas somente Jesus pode tirar de nós esse vazio e nos preencher com o amor verdadeiro. Jesus, meus irmãos, nos amou de maneira sacrificial, se entregando por nós na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, que viviam rejeitando a Deus e a sua palavra. Nós só conseguimos, meus irmãos, amar a Deus porque Ele nos amou primeiro em Cristo Jesus. Não é porque nós somos bons demais, não é porque nós somos fortes demais, mas qualquer amor que você demonstra por Deus e por sua palavra hoje, é por causa do amor que primeiro Ele derramou sobre a sua vida. E é desse amor, meus irmãos, que nós precisamos.
Um casamento só vai ser feliz, estamos falando de Boaz e Ruth aqui, um casamento só vai ser feliz se o homem amar a Deus acima de todas as coisas, antes da sua esposa. O casamento só vai ser feliz se a mulher amar a Deus primeiro que o seu marido, porque se ambos procurarem se saciar no amor um do outro, o casamento vai ser infeliz, porque nós somos pecadores, e nenhum ser humano pode nos dar aquilo que somente Deus pode. Meus irmãos, a esperança, esse preenchimento que nós precisamos, somente Jesus pode dar. A gente procura nas pessoas, procura em todo mundo, mas somente Jesus pode nos proporcionar. Por isso, não se preencha do amor dos homens. Não importa se você ama muito sua família, que ame muito seus filhos, ame muito seus pais, ame muito seu cônjuge, ame de maneira intencional, de maneira fervorosa, ame, mas não se preencha do amor dos homens, se preencha do amor que vem de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos preencher desse amor que foi manifestado no Filho unigênito. A maior prova de amor foi demonstrada na cruz do Calvário. Essa é a maior prova de amor que a humanidade vai presenciar e presenciou. Somente esse amor pode nos resgatar do vazio que existe em nosso coração. Os homens podem até esquecer de nós, e eles esquecem, mas bom mesmo, é essencial mesmo, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Saber que Deus nos ama, e Ele nos ama com um amor incondicional. Segunda lição que eu queria trazer, só Jesus, meus irmãos, esse Jesus que é o preenchimento para o vazio do nosso coração, só Jesus pode nos resgatar desse mundo e de nós mesmos. O nosso maior inimigo não é Satanás, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque diz o profeta Jeremias que o nosso coração é enganoso, é corrupto e nos leva para longe de Deus. Meus irmãos, se não fosse Jesus na nossa vida, o que seria de nós? Se não fosse Jesus na sua vida, o que seria de você? Porque, meus irmãos, se dependesse de nós para buscarmos a presença de Deus, nós não faríamos isso. Se não fosse Jesus na sua vida, onde é que você estaria hoje? Talvez você estivesse nas baladas e festas da vida. Se não fosse Jesus, talvez você estivesse hoje se embriagando por aí. Talvez você estivesse hoje se prostituindo ao se relacionar com pessoas de todo tipo de gente. Talvez você estivesse afundando na desilusão e na desesperança que esse mundo nos traz. Meus irmãos, talvez nós nem sequer estivéssemos vivos hoje. Se não fosse Jesus, o que é que seria de nós? Se não for Deus na nossa vida, o que é que será de nós, meus irmãos? Jesus é o único que pode transformar a nossa vida e a nossa história. A alegria verdadeira não se encontra no dinheiro. A alegria verdadeira não se encontra no sexo. A alegria verdadeira não se encontra nas festas, não se encontra na cachaça, não se encontra nos nossos amigos, nos nossos familiares. A alegria plena só se encontra em Cristo Jesus. Meus irmãos, somente o Filho do Deus vivo pode nos trazer verdadeira alegria. Se nós cremos em Jesus, nós temos a certeza de que um dia nós descansaremos em seus braços. Oh, meu irmão, como é enganoso o nosso coração que nos faz correr atrás dessa vida. Como é enganoso o nosso coração que nos faz priorizar o dinheiro, os sonhos, o trabalho, tudo que a gente quer construir nesse mundo, mas que vai ficar. Bens materiais, conquistas passageiras, que ficam nesse mundo quando a vida acaba. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Meus irmãos, os tesouros dessa terra passam, os tesouros dessa vida ficam, mas o tesouro celestial permanece para sempre. Um dia nós estaremos com o Senhor, um dia nós receberemos a coroa da vida, um dia nós entraremos na casa celestial preparada para os eleitos de Deus. Um dia, meus irmãos, nós não choraremos mais. Um dia não haverá mais angústia, não haverá mais tribulação e sofrimento, porque nós estaremos no novo céu e na nova terra, ao lado do soberano Redentor da nossa vida, a luz do mundo que veio ao nosso encontro quando nós estávamos andando nas trevas. Eu e você precisamos de Jesus. Não se engane. Essa vida vai oferecer tanta coisa para você, e isso vai iludir você, vai fazer com que você se afaste de Deus, vai fazer com que você se afaste da palavra, da oração, da igreja.
Essa vida vai oferecer tudo do bom e do melhor, mas deixa eu dizer uma coisa para você, tudo isso passa. O tempo, uma hora, acaba. E somente aqueles que estão com Jesus têm uma esperança verdadeira. Meus irmãos, só Jesus nos ama de maneira perfeita. Só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode nos dar a esperança de que nós habitaremos nos céus. Meus irmãos, o que nós precisamos não é de riqueza material. O que nós precisamos não é nem de saúde física. O que nós precisamos é de salvação para a nossa alma. E se nós temos isso, nós temos o maior tesouro que um homem pode ter. Que nós possamos viver dessa forma, até que um dia nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Muito mais extraordinário do que o resgate daqueles 300.000 soldados realizado naquela praia francesa no ano de 1940. Muito mais extraordinário do que isso foi o resgate que Cristo realizou na cruz do Calvário. Amém?